Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Mais uma vez estou aqui no meu lar, né? Plena segunda-feira, que glória, hein? Mais uma recuperação, mais um dia, né? Que estou aqui nesse final. Creio que esteja o final já, né? Dessa recuperação, desse momento que eu estou passando aqui. Vai fazer agora no dia 9. No dia 9 dia 9 de dezembro, faz quatro meses, né? Que aconteceu esse acidente comigo nesse dedo. Mas graças a Deus está bem encaminhado para a gente retornar já agora no dia 7 mais ou menos de dezembro de retorno. Amém? Mas eu vim compartilhar com os irmãos hoje, mais uma vez aqui, uma palavra do Senhor, né? Que Deus tem falado no nosso coração ultimamente, no meu coração. E é muito gostoso como a gente tem algo do Senhor que vem para nós não podemos só se alimentarmos, né? Nós como vamos fazer o aniversário, vamos fazer um agrupamento que seja, né? E um convívio. Geralmente a gente convidamos, né? Claro, primeiros amigos, mas os vizinhos e pessoas também estão em nossa volta. Nós gostamos de chamar para esses momentos de bons eventos os nossos amigos, colegas, vizinhos. Isso é gostoso, desse convívio, né? Para partilharmos, né? Do banquete. E a mesma coisa é da palavra do Senhor, como você está se alimentando, como vem uma palavra que você se alimenta, que fortifica a sua vida, você tem que passar aquilo, né? Passar aquilo para frente, não ficar só para você esse alimento, né? E eu venho compartilhar com os irmãos aqui esse alimento que Deus tem. Eu tenho beneficiado desse alimento da palavra do Senhor através desse texto que eu vou lermos aqui para os nossos irmãos. Esse texto está falando em relação, que eu quero falar de hoje sobre esse vídeo. O texto desse vídeo que eu vou falar hoje é sobre os anônimos e os voluntários do Senhor da Terra. Os anônimos e os voluntários do Senhor da Terra. Né? Que falamos desses anônimos por quê? Porque geralmente são pessoas que parecem não estar sendo visto, né? E mais tem aqueles títulos, desde do reino do Senhor, do Evangelho do Senhor, né? Dos profetas que ele escolheu, os discípulos, né? Os homens de Deus, biblicamente falando, tem sim. Dentro da palavra do Senhor, tem aqueles homens que tiveram frente, que é mais hoje pronunciado aqui na palavra do Senhor, né? Jeremias, Isaías, né? E Moisés, e vários homens de Deus, né? Profeta Elias, Eliseu, né? E vários, tem outros aqui, mas tem muitos dentro da própria palavra de Deus que são anônimos. Né? A Bíblia também não dava para narrar todos os nomes dos homens que fizeram, mas tem homens que ele colocou alguns profetas esses, que tem esses nomes, mas tem os anônimos dentro da palavra do Senhor. E na terra, aqui também, no campo, na seara do Senhor, existem sim os anônimos. Né? Pessoas que não têm título, pessoas que não têm o nome de obreiros, né? Mas pregam a palavra do Senhor no seu trabalho, ambiente, e é isso que faz toda a diferença do Senhor, não é o título que você tem, é a forma que você trabalha para Ele, mesmo sendo oculto, mesmo que ninguém esteja vendo, mas o que importa é que Deus está vendo o seu trabalho, está vendo o seu desenvolver na obra dEle, na seara dEle, e o que chama a atenção do Senhor, para mim, são essas pessoas voluntárias, que não está pensando em interesse algum ministerial. Tem pessoas que, infelizmente, eles estão hoje na igreja porque foram com aquele propósito de trabalhar, mas com o propósito já de ter um cargo ministerial. E não deixa de ser pecado. Eu tenho um chamado, né? E se essas pessoas não tivessem hoje um cargo ministerial na igreja, pastor, presbítero, até mesmo o evangelista, o diáconos, muitas vezes eu não sei se ele estava na igreja hoje como eu e você, que eu não sou obreiro da igreja. Eu não tenho cargo ministerial na igreja, né? Mas eu continuo servindo ao Senhor. Se eu tiver a oportunidade de servir, como eu falo, eu gosto sim de falar do Senhor, como eu tenho a oportunidade de louvar o Senhor,
Mas como eu não tenho oportunidade, eu tenho oportunidade, mil maravilhas de oportunidade. Tanto dentro da igreja, no banco mesmo, testificando do Senhor, e como no meu ambiente de trabalho, onde eu estiver, eu tenho liberdade de falar do Senhor. Eu tenho carta branca para falar do Senhor. Então, somos voluntários, nós somos, muitas vezes que nós somos aqui dessa terra, vamos dizer, invisíveis, mas esses invisíveis, esses anônimos, são visíveis totalmente por Deus, que lá no reino do Senhor não tem anônimos, não tem nada disso, visível, invisíveis lá não tem, tudo é visível ao Senhor, aos olhos do Senhor. Os anônimos são aqui na terra, e Deus está contemplando esses anônimos. Então não deixe de você, desde já essa palavra, não deixe de você servir ao Senhor, porque você não tem um cargo, esperando um cargo ministerial para poder fazer a obra, achando que o pastor está atrapalhando você fazer a obra, porque ele não me consagra. Nunca pense nisso. Que você tem carta branca do Senhor para fazer a obra e a seara dele. E esse texto que eu venho trazer aqui é sobre simplesmente pessoas que foram invisíveis. Dentro da própria palavra do Senhor existe, sim, pessoas que foram invisíveis, né? Anônimos dentro da palavra do Senhor. E essas pessoas que eu quero referir hoje o nome de alguns desses, né? Em primeiro lugar, eu quero ver numa palavra, né? Que é em Reis, 1 Reis 18, né? Que relata sobre a passagem, todo mundo conhecido, do profeta Elias, né? Como ele convocou o povo ao desafio, né? Do povo do Deus de Baal, para... separou 2 boi, cada um separou dois holocaustos, né? E ele fez aquele desafio. Fez aquele desafio com aquele povo. Ó, você crê nesse Deus que você serve mesmo? Então vamos lá ver qual é o Deus que é o Deus de poder, o Deus de glória, o que manifesta mesmo. Vamos ver aqui. Fez esse desafio a esse Deus, o Deus de Baal deles. E colocou um holocausto lá, tocar e vamos. Primeiramente você olha. Diz que eles oraram até a meio-dia, depois da meio-dia, né? Toda oração. E nada tinha acontecido. Diz que eles começaram até mesmo a cortar o próprio corpo, né? E nada acontecia. E depois que não aconteceu nada, aí veio Elias. Falou assim, agora eu vou mostrar o Deus de poder, o Deus de glória. Mas eu não quero falar de Elias. Eu quero falar, eu estou dando esse contexto aqui, para os irmãos verem aonde eu quero chegar. E eu quero chegar num homem anônimo, que está dentro desse contexto, dessa palavra. Dentro dessa narração, dessa palavra, existe o anônimo. E é esse anônimo que eu quero falar hoje. Como eu falei, eu quero falar de anônimos. Elias foi um grande homem do Senhor, reconhecido por todos. Mas eu quero falar hoje do anônimos. E dentro desse contexto bíblico, tem esse anônimo que se chama Obadias. Não é o profeta Obadias, não. É Obadias. Esse homem estava lá dentro da casa do rei Acabe. Era o mordomo do rei Acabe. Ele era o chefe ali, né? Vamos se dizer assim, daquele lá, administrativo daquela família, né? Era o responsável, era o mordomo do rei Acabe. Um homem que não era temente ao Senhor, junto com sua esposa Jezabel, como todo mundo sabe, a mulher má, que tinha mandado matar todos os profetas do Senhor. Todos os profetas de Deus foram mortos por ordem desse casal, né? Mas no meio dessa tubulação toda, estava esse homem lá dentro da casa de quem? Do rei Acabe e da rainha Jezabel. É este homem que eu quero hoje focar em cima deste homem aqui, e mais de outros que foram anônimos no reino do Senhor. Então este homem estava dentro da casa do rei Acabe, como eu acabei de falar, e depois desses acontecimentos da morte destes homens, que o rei Acabe tinha mandado matar, esse homem continuou lá. O que me chama a atenção começa por aí. Que este homem, na palavra de Deus, ele fala lá já no 18, versículo, acho que é o 10 ou é o 12, ele fala, tem um encontro com o profeta Elias, né? Como o profeta Elias está saindo de lá, depois dos 3 anos de seca, né? Que Deus colocou ele lá, cuidando dele lá no riacho, né, que tinha água no riacho ainda, né? E Deus mandava os corvos levar comida para o rei Elias, o profeta Elias. Então ele estava sendo cuidado, bem cuidado lá pelos corvos, né? Levava o pão e tinha o riacho lá que tinha água. Como o riacho secou, aí o próprio Deus deu ordem
Elias deu ordem para chover, mas a ordem veio de Deus. Elias, ele profetizou, mas vindo já diretamente, Deus que dá ordem para o profeta Elias falar para o rei Acabe que viria chuva. Ele só era um porta-voz do Senhor. É como nós somos hoje, nós somos porta-voz. Nós não temos direito, nós não temos, vamos dizer assim, o poder não está nas nossas mãos, o controle não está nas nossas mãos. Nós somos limitados. E o profeta Elias e outros homens tinham autoridade, tinham fé do Senhor, talvez de agir como ação, mas também eram homens limitados. O poder e toda a glória e honra está na mão do Senhor. E o Deus tinha dado ordem para o profeta Elias falar para o rei Acabe que ia chover. Nessa vinda ele encontra com quem? Com este homem que eu estou mencionando o nome dele aqui, que é Obadias, né? Que estava à procura de lugares verdejantes, mais frescos, para encontrar relva, a grama, vamos dizer, o revado, para poder levar para os animais, né? Do seu patrão, que ele tinha separado os homens para poder procurar, estava seca, né? Procurar ração para o animal. E nesta vinda de lá para cá, que Obadias estava procurando a ração para os animais do patrão dele, o rei Acabe, ele encontrou com Elias, estava vindo para encontrar com o rei Acabe, com o rei Acabe, para poder enviar essa mensagem que ia ter chuva. Como ele encontrou com Obadias, ele falou para Obadias. Obadias ficou maravilhado, como viu ele, né? Disse que prostou o rosto em pó. E é o Senhor mesmo, profeta, é o Senhor mesmo, ficou maravilhado, né, com aquilo. O rei Acabe procurando ele por todos os lugares que estava procurando ele, né? Já estava já para mais de alguns tempos, procurando pelo o profeta Elias para matar, e era para matar mesmo que ele queria, né? Todos os reinados estavam sendo procurados por ele. E o profeta e o Obadias fala para o rei: Senhor, o senhor manda agora eu ir lá avisar o rei que o senhor está aqui? O senhor não sabe que ele tem te procurado outro por todos os reinos, por aí, todas as cidades, procurando o senhor para matar, e agora o senhor manda eu ir lá? Então ele ficou preocupado com a vida dele também. E aí ele entra nessa palavra que eu quero falar. E eu toda a vida eu fui fiel ao Senhor. Toda a vida, desde a minha mocidade, eu fui temente ao Senhor. O homem que estava dentro da casa onde ele estava, irmão. Ele era temente e fiel ao Senhor. É isso que me chama a atenção. Temente e fiel ao Senhor, aonde? Na casa do rei Acabe. E agora o Senhor me manda ir lá? E ele disse, não, você pode ir lá, porque hoje mesmo vou encontrar com ele. E ele foi e avisou, claro, né? E o profeta Elias foi ter com o rei Acabe. Então era um homem anônimo que estava lá, dentro da casa do rei Acabe. Esse Obadias, né? Um homem que, em meio daqueles todos que prostraram ao joelho, foram influenciados pelo rei Acabe, o povo de Deus, o povo de Israel, escolhido pelo Senhor, se prostraram ao Deus de Baal. Mas tem esse homem aqui dentro da casa do rei Acabe, que estava fazendo a diferença. E nesse contexto mesmo ele fala para o profeta Elias, o senhor não viu falar que eu separei 100 homens, 50-50, levei para a caverna e cuidei com pão e água. O senhor não viu falar isso, que eu fiz isso? Né? Então, tudo isso, esse homem tinha acabado de fazer, um gesto de amor. E eu não sei se ele tinha obrigatoriedade de fazer isso, não. E o mais gostoso é como você faz, irmão, o gesto voluntariamente, voluntário. Né? Ele que decidiu fazer isso. Do mesmo jeito que o povo lá fora, a maioria, estou falando a maioria porque na própria palavra de Deus, no versículo 19 do próprio Reis, o profeta, que eu estou falando aqui agora, né? Ele pensava que estava só ele que tinha vivido. Ele mesmo fala o profeta Elias. O profeta Elias, ele questiona com o Senhor e fala o quê? Ele fala, só eu fiquei. Todos foram mortos, como ele estava questionando com Deus, né? Questionar com Deus é complicado, mas ele questionou e falou, só eu fiquei. Ele fala isso por 2 ou 3 vezes dentro desse contexto ou mais. Que só ele tinha ficado. Era o coitadinho, todos tinham morto. E felizmente não foi a verdade. Felizmente, Elias, não foi verdade. Para já tem esse homem Obadias, esteve dentro da casa do rei, estava lá.
A Bíblia não me orienta como foi o final desses 100 homens que Obadias cuidou, 50, 50 de caverna. Já tenho procurado e vou pedir a Deus e pedir também da Escola Bíblica Dominical para que me oriente sobre esses 100 homens também, que Obadias cuidou, né? Mas tirando esses 100 homens, tem os próprios que a própria palavra de Deus fala, né? Que foram 7.000 homens. 7.000 homens que não se dobraram o joelho. Não se dobraram diante daquela imagem. Não beijaram a imagem. 7.000. Então não foi só Elias. Tá vendo, Elias? Não foi só você que prostrou diante do rei. A palavra de Deus fala que foram 7.000, né? 7.000 homens que não prostraram o joelho diante do Deus de Baal. Só que esses 7.000 homens são anônimos. Ninguém via falar nesse nome desses homens. Todo mundo via falar o nome de Elias, porque era reconhecido. Normal, né? Mas tinha esses 7.000 homens anônimos que não se renderam ao Deus de Baal. Mas muitos renderam. Então hoje eu estou falando de anônimos, como esses 7.000 que não se renderam, né? Também tem o próprio Obadias, que estava lá dentro da casa do rei Acabe. Um texto que eu já vi várias mensagens, pregações maravilhosas, não deixa de ser, amém, né? Por essa passagem de Elias, né? É uma passagem muito gostosa, sim, mas eu nunca vi falar num contexto, mencionar o nome do Obadias. Um homem que fez uma grande diferença para o reino do Senhor. E eu sei que o nome do Obadias está escrito no livro da vida. No livro da vida. Pelas partes de solidariedade que ele fez pelo reino do Senhor, pela obra do Senhor. Mesmo dentro da casa do rei Acabe. Isso é um contexto que nós trazemos para hoje em dia. Muitas vezes nós somos confrontados, como nós somos no ambiente de trabalho que nós entramos, que chegamos lá e encontramos pessoas idolatras, pessoas com coração mau, pessoas que só falam, vamos dizer, palavrões, vamos te dizer assim, né? Onde não habita o Espírito Santo de Deus, infelizmente, né? A pessoa que não tem o temor de Deus, ele atrai a aura ao contrário. E nós se encontramos nesse lugar, muitas vezes nós questionamos, Senhor, como foi que eu fui entrar nessa empresa? O Senhor permitiu entrar nisso? Meu Deus, é o dia todo palavrões, pessoas malignas. E Deus quer trabalhar com você ali, meu irmão. Esse vizinho que você tem, esse chefe de trabalho que você tem, seu chefe, o seu patrão, que não teme ao Senhor, não tem um respeito pela obra, maravilha que Deus faz no reino dele, e fala as coisas com Deus, até mesmo palavrões, como eu já tive patrão assim. Mas é lá que eu pego o pão, é lá que eu busco o pão de cada dia para o meu lar, e eu tenho que orar por esse patrão mesmo assim. Eu tenho que orar por essa empresa, e que Deus abra o olho desse patrão. Que eu vejo aí que o Obadias levava o pão e a água da casa do rei Acabe para sustentar esses 100 homens. O homem que não era temente a Deus, mas Deus ele pegava o pão dali daquela casa e levava para sustentar aqueles homens de Deus. E é assim que Deus faz. Ele usou o corvo para poder pegar a carne e levar lá. Ele usa quem ele quer. E muitas vezes eu já vi irmão questionando também sobre isso. Eu trabalho numa área de cesta básica aqui na minha igreja, sou responsável nessa área. Graças a Deus, o maior prazer que Deus me colocou nessa área. Eu amo fazer. E eu já vi pessoas questionar, de falar, até mesmo cristão, como está sendo ajudado pelo ímpio, sendo ajudado por uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra do Senhor. Ele acha que era a igreja que tinha que ajudar. Ô irmão, é triste isso. Se não fosse o meu patrão, se não fosse minha vizinha que não tem o conhecimento de Deus, eu não sei como seria da minha vida, né? E o pastor não faz nada, os irmãos da igreja não faz nada, né? É isso e aquilo outro. Meu irmão, calma, para com isso. Deus, ele usa quem ele quer. Deus, ele usou o povo, ele não usou homem nenhum, não. Ele podia pegar um homem e levar lá para dar comida lá para Elias, mas ele usou o povo, o animal. Deu ordem, ele foi lá levar o alimento. O importante é você estar sendo cuidado por ele. Não interessa por quem está sendo.
Olha para a palavra do Senhor, meu irmão, para poder não podemos estar questionando quanto às obras, né, as manifestações que Deus faz na nossa vida. Então, temos que ter cuidado, sim. Nós, como cristãos, temos que ter cuidado com isso. Então, o que eu vejo aqui são pessoas que foram voluntários para a obra do Senhor, foram anônimos na obra do Senhor, que não está aqui no livro, na Bíblia, falando aqui, esses 7.000 homens, ninguém fala, mas o próprio Deus, ele nem Elias sabia, que ele fala que era só ele, então ele não, nem tocou no assunto desse do Obadias, né? O próprio Obadias que ele encontrou com ele lá, né? E falou das bênçãos que ele fez para o reino, nem ele mencionou, não menciona o nome do Obadias, nem tampouco dos 7.000 que não se dobraram o joelho. Mas Deus, ele lembrou sim. Ele lembrou desses 7.000. Não, Elias, teve 7.000 que não se dobraram diante do Deus de Baal. Oh, glória, né? Então existe-se pessoas, sim, ainda fiel e temente ao Senhor. E que nós viemos, ó Pai, cada dia, entendeu? Não deixar que impedir de fazer a tua obra, entendeu? Porque nós não temos título, porque nós não, é o pastor que está impedindo, entendeu? Eu vou sair dessa igreja por isso e por aquilo outro. A seara, meu irmão, é para todos trabalhar. A seara, o campo, é para todos trabalhar. Nós temos aqui hoje em Portugal, aqui, que em vista do Brasil, vamos dizer que nem 10%, que são 10, 15 milhões de brasileiros aqui em Portugal, né? 15 milhões de portugueses, quer dizer, aqui. E hoje, graças a Deus, está sendo bem evangelizado, né? Várias congregações, mas como eu cheguei aqui em 2001, não era assim, não era assim. Hoje, pela misericórdia de Deus, temos sim igrejas, né, ou de outros ministérios, tirando o nosso, mas elevando o evangelho do Senhor, o reino do Senhor. O que mais importante é isso, né? É você levar o reino do Senhor, né? E Deus, ele usa quem ele quer, né? No momento que ele quer. Então, eu tenho um texto bem bíblico também aqui, trazendo para os anônimos do Senhor, né? Que se encontra também em 2 Reis 7, versículo 3. Se o irmão quiser dar uma olhadazinha também lá, né? 2 Reis 7, capítulo 3, versículo 3. Que está falando aqui de outros anônimos. Falando aqui também de pessoas também que foram voluntários para o Senhor. Quem foram esses homens? Esses 4 leprosos. 4 leprosos que foram anônimos do Senhor. Esses homens que estavam ali do lado da porta de Samaria, né? Eles eram leprosos, estavam fora da cidade, que os leprosos não podiam ficar fora da cidade, né? Ele estava fora dali da cidade. E como aquela cidade foi toda rodeada, Samaria, pelos sírios, né? Eles, depois da revolta, né, que ele teve ali com Eliseu, né? E pronto, no final disso tudo, irmão, é um texto muito comprido, mas eu quero falar aqui desses anônimos, né? Então, esses 4 homens estavam do lado de fora da porta. E o sírio rodeou aquela cidade toda com o intuito de quê? De que ninguém poderia sair nem entrar. Ele falou assim, vamos deixar eles morrer de fome aí. Porque ele não saindo para comprar comida, ninguém entra nem sai, uma hora ele se entrega. Ele vai se entregar. A estratégia dos sírios foi isso, né? E ficou a cidade de Samaria toda... Oh, desculpa lá, irmão. Desculpa aqui que aconteceu um acidente aqui. Amém? Mas vamos continuar. E aconteceu aqui, aconteceu. Os sírios, eles arrodearam a cidade toda. Toda a cidade de Samaria. Aí vem onde eu quero falar, que é dos profetas, dos quatro leprosos. Como eles viram aquela situação, e diz que naquela cidade lá estava calaminosa já, né? Diz que pessoas estavam vendendo, a Bíblia fala nesse texto, né? Diz que uma cabeça de burro, cabeça de animal, né? Estava um custo fora de sério. A Bíblia refere sobre isso, né? Cabeça de jumento, né? Ele fala também sobre que os tercos de pombos, diz que terco de pombos, pelo amor de Deus, irmão, diz que eles faziam daquilo, Turá fazia farinha com terco de pombos. A cidade estava calaminosa da pobreza, né? Extrema. Não era por falta de dinheiro, era porque não tinha como sair para comprar o alimento. É?
Então diz que o preço subiu tudo e não tinha para comprar, para comer. Só onde tinha era na casa do rei, né? Com certeza o rei na casa dele ainda tinha ainda. Mas o povo na cidade de Samaria, ele estava totalmente passando privação profunda. Diz que até existe nessa passagem, narra também de duas mães que se combinaram, né? Elas se combinaram elas mesmas. Diz que matar os seus próprios filhos, comia e comer. Uma delas matou o primeiro, né? Elas comeram e depois a outra não quis matar o seu filho, né? Ela fez certo nesse lado, né? E ela foi lá na casa do rei para questionar sobre isso. Aí foi onde o rei abriu os olhos. O que é que você quer aqui? Ela falou, não, porque eu vim aqui questionar, porque eu combinei com a minha vizinha lá, que era para nós matar os nossos próprios filhos para comer, e eu matei o meu e agora não quer matar o dela. Né? Você vê que extrema chegou. Mas eu quero falar aqui nesses dois homens, nesses 4 homens, irmão. Nesses anônimos, que foi esses anônimos que fez a diferença. Então ele estando cá fora, vindo essa situação toda na cidade, foi o que ele viu. Eles conversaram os 4. Só, pai, nós vamos tomar uma decisão. Nós não podemos ficar aqui parados, não vamos morrer de fome. De jeito nenhum vamos morrer. Estamos leprosos mesmo, mas vamos tomar uma decisão aqui. Entrar na cidade, nós não pode. Não entrar na cidade. Então isso aí é fora de hipótese de nós entrar na cidade. Então nós temos que tomar uma decisão aqui. O que é que nós temos que fazer? Nós vamos ir lá no arraial dos sírios. Chega lá, nós pedimos comida a ele, no arraial deles. Se eles der comida pra gente, amém. Se não der, matar também, mas pouco dia, pouco não vou morrer mesmo, estamos leprosos. E foram para cá, para o arraial do Sírios. Nessa ida para lá, a palavra de Deus fala que aí o Deus trabalhou em cima disso, que diz que os passos daquele homem faziam um barulho tão grande que incomodou aos sírios. Eles pensaram que eram homens que estavam rodeando eles, né? Que a cidade de Samaria tinha pedido reforço, o rei, né? E estava vindo para cercar, para matar eles, que aquelas pisadas, aqueles passos daqueles 4 homens, diz que fizeram um estrondo no ouvido deles. E resumindo o que aconteceu, diz que eles fugiram, deixando tudo para trás. O arraial ficou tudo, ouro, comida, veste. E chegando lá, esses homens encontraram banquetes, né? É benção, né? Banquete. E resumindo, eles comeu, se alimentou, diz que pegou o ouro, a prata e enterraram, guardaram aquilo, né? Só que depois ele tocou no coração dele, opa, para isso. Nós estamos comendo aqui, estamos fazendo tudo isso, está tudo maravilha, mas nós temos que fazer isso hoje ainda. Se for deixar para amanhã, nós pode ser castigado. Nós temos que ir lá ajudar aquele povo lá dentro da cidade. E aí eles vieram, que gritaram na porta da cidade, fizeram vários clamor lá, até de ser atendido. E aí foram atendidos. E aí avisou que tinha bastante comida lá, né? Que o rei dos Sírios tinha fugido, deixaram tudo para trás. E a cidade foram toda alimentada. Todos foram alimentados através desse porta-voz, desse anônimo. Esses 4 anônimos leprosos, que ninguém dava nada por ele. Estava fora da cidade. Ele podia, já que botaram a gente para fora da cidade mesmo, né? A gente agora, eles falam que se cuide deles. Agora é com a gente. Não, não. O próprio Deus que fez ele, esse espaço dele se tornar um passo de gigante, né? Para incomodar, que já não era ele, né? Era o Senhor que estava trabalhando ali. E quiseram que os sírios todos fugissem e deixassem aqueles banquetes para eles, né? Para servir ao Deus. Mas antes disso já era vamos dizer assim, que Eliseu já tinha profetizado. Eliseu já tinha profetizado já isso aí. Lá atrás, mas no começo do versículo 7, Eliseu profetiza que no dia seguinte ia ter comida para todos. E o moço do rei disse que duvidou. Só que Eliseu falou assim, em nome do Senhor. Eliseu não falou só dele, não. Ele colocou o nome do Senhor. Amanhã ia encontrar o alimento em preço de custo baixo, 0. Não está tendo lugar nem para a gente comprar caro, agora vai ter abaixo de 0 alimentos, né? Mas só que Eliseu colocou o nome do Senhor. E como você coloca o nome do Senhor, meu irmão, não adianta você questionar, não. Que aí já não é o nome do Senhor. Como Davi venceu o rei gigante lá. Ele não venceu aquele rei gigante por ele. Ele colocou em nome do rei, do Deus dos exércitos que você desafia. E aí Eliseu colocou o nome do rei, do Senhor. E este homem, Eliseu falou assim, ó, vai ter e você não vai comer. Todos vão comer.
você já é incrédulo que você não crê, você não vai comer. Então Eliseu já tinha profetizado o que ia acontecer. Esses 4, Deus usou ele. Esses anônimos, Deus usou ele para cumprir a palavra profética vindo da boca de Eliseu. Amém? E que nós continue firme nas promessas do Senhor. Não deixamos de ser anônimo, não. Não deixamos de ser voluntário, não, que Deus está contando com você. E os anônimos voluntários são aqui na terra. Lá no céu não vai existir, não, tá? Lá todos nós estamos no mesmo cabível a todos os cargos com o Senhor. É só adorar, adoração ao Senhor lá. E que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Que nós continuamos fazendo a obra do Senhor, sem interesse de cargo ministerial. Não venhamos trocar o de mais precioso, a nossa salvação. Não troque, meu irmão. Não troque nada como Esaú trocou por um prato de sementilhas, né? Sopa. Não troque, não. Pessoas estão trocando aí a bênção do Senhor. Está trocando hoje a sua salvação com o Senhor. Sei lá, pelo um relacionamento, pelo um trabalho que muitas vezes não é do Senhor. Que nós viemos estar atento a isso. Não troque. A vinda do Senhor está próxima. E que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Ore para o nosso irmão Niraldo. Não quero dizer que sou mais sábio do que ninguém, mas eu fico sim, amém. Santificado com Deus, que Ele me dá uma palavra e eu quero compartilhar com os meus irmãos. Fica com Deus, um forte abraço para todos. Em nome de Jesus. Amém.